Olá, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, hoje a gente vai ensinar os nossos ouvintes a usar uma nova tecnologia de voz nos smartphones? Exatamente, os smartphones sempre ajudando a gente a fazer uma comunicação mais eficiente entre as pessoas, né? Então, a gente tem um aplicativo bem interessante chamado Voxer. Se a gente fosse traduzir em palavras muito simples, o Voxer seria um torpedo, só que via voz. Ou seja, poderia mandar um torpedo, seja uma mensagem muito rápida, muito simples, só que via voz. Então, muitas vezes você está num local que não consegue digitar ou não tem como digitar. Você, com esse aplicativo, você consegue gravar mensagens muito curtas de voz e mandar para a pessoa e ela pode ouvir do outro lado. Ou você pode usar esse aplicativo também como uma questão como se fosse um PTT, ou seja, como aquele aparelho da Nextel funciona, que você aperta um botão, fala, e depois as pessoas ouvem, e depois as pessoas que falam você ouve também. Ele também funciona dessa forma, só que através de uma rede de dados, ou seja, você usa a banda de dados para fazer essa comunicação. O aplicativo é gratuito, ele tem tanto para iPhone quanto para Android, então você consegue fazer a instalação, né, no seu aparelho a partir das lojas de aplicativos dos dois aparelhos, e aí você tem, por exemplo, conversação, né, online, né, ou não online através de voz. Você consegue deixar mensagens de voz ou até de texto para outras pessoas, bater um papo com um grupo de pessoas também através desse tipo de aparelho, né? E até obter notificações de novas mensagens no seu aparelho. É um aplicativo bem simples e bem interessante assim para pessoas que muitas vezes não têm a condição de digitar um torpedo. Super prático. Super prático, né? Bem interessante, gratuito, completamente gratuito, você pode usar à vontade. É bem legal, tem muita gente usando, assim, a adoção foi bem rápida desse aparelho, bem legal, bem legal. Olha, já chega a primeira participação, é do Júlio César, Gilberto. Ele te pergunta o seguinte: como tem sido utilizada a tecnologia VoIP nas empresas pela internet? O sistema é bom, mais acessível, a solução tem sido viável para empresas na redução de custos? Júlio, obrigado pela participação. Tem sim, muitas empresas têm utilizado e optado pela comunicação via VoIP, principalmente entre filial e matriz, que estão em cidades diferentes, em que os custos de comunicação são bastante altos. Você usar uma tecnologia de VoIP própria, né, da própria empresa, ou então comprar, né, ou contratar serviços de VoIP de empresas operadoras que já prestam esse serviço no Brasil, é bastante interessante, bastante eficiente. É um trabalho, um serviço que está assim, praticamente estabelecido no Brasil hoje. Várias operadoras com vários concorrentes no mercado. Você pode pesquisar por preço, você vai ter um bom serviço em relação a isso, com certeza. Ok, temos mais perguntas de ouvintes, não é mesmo? Temos o Claudenir que ligou para a gente aqui e deixou uma mensagem dizendo que ele tinha um desktop Core i3 com Windows 8, placa NVIDIA, e de um tempo para cá ele tem observado que ele tem acontecido alguns problemas nesse aparelho. A tela apaga, né, ou seja, do nada ela apaga, fica alguns segundos apagada e volta a mensagem, a imagem com a mensagem dizendo que tinha ocorrido um problema no driver do vídeo. E ele pergunta o que ele deve fazer, deve reformatar a máquina, se o problema é na placa de vídeo. Obrigado, Claudenir, pela participação. E pode sim ser um problema tanto na placa de vídeo quanto no driver, né? Ou seja, naquele programa que faz a parte de controle da placa de vídeo. O que eu sugiro a você é que primeiro, ao invés de trocar a placa de vídeo, reinstale o driver. Pegue lá o drive da placa de vídeo, desinstala e instala novamente o drive da placa de vídeo, que pode ser algum problema de instalação. Caso isso não resolva o problema, e aí então a desconfiança vai mesmo para a placa de vídeo. Aí só uma assistência técnica para avaliar realmente se o problema é da placa de vídeo ou não. Então, é caro, hein? É caro. É caro. Se for a placa de vídeo, é caro. Placa de vídeo, é caro. Exatamente, né? A placa dessa que ele tem falado de NVIDIA de 1 GB é uma placa cara, não é uma placa barata. Outro ouvinte ligou para a gente aqui também, o Roberto da Serra, que deixou uma pergunta dizendo que ele tem um computador com Windows XP e tem o Kubuntu, que é uma versão do Linux também. Então tem as duas versões do sistema rodando na mesma máquina. Ele disse que no XP a rolagem da página é normal, mas já no Kubuntu a rolagem da página na internet não é boa e os vídeos também não funcionam muito bem. E como ele pode resolver o problema? Bom, Roberto, obrigado pela participação também. E esse problema que você relata, ele pode ser causado por vários motivos, né? É difícil a distância dar um diagnóstico preciso, mas pode ser, por exemplo, um driver de vídeo desatualizado no Kubuntu, né? Já que são drivers diferentes, no XP é um e no Kubuntu é outro. Pode ser um problema de instalação do próprio Kubuntu, onde você configura algumas áreas
de trabalho do Ubuntu diferente também, ele está com uma memória um pouco menor ou está com um espaço um pouco menor, isso prejudica a execução de vídeos e a rolagem da página. Então eu recomendo que você dê uma olhada, leve um técnico, na verdade, para que ele olhe de perto o problema, para que tenha a visão do que está acontecendo. Mais uma, Mário. Ele pergunta o seguinte: Gilberto, fala um pouquinho sobre smartphones com 2 chips. Os 2 funcionam ao mesmo tempo? Se eu estou utilizando um chip na internet, ou ligação, o outro fica bloqueado? Muito bem, Mário. Obrigado pela participação. E aí você falou uma coisa bem interessante. Uma tendência no mercado brasileiro, muitos smartphones hoje já têm chips, 2 chips. Inclusive a gente pode ser um assunto para o próximo CBN Tecnologia, de falar desses vários smartphones que tem hoje no mercado com 2 chips. Eles funcionam, Mário, de forma simultânea. Ou seja, eu consigo receber ligações dos 2, consigo fazer ligação pelos 2 chips diferentes, né? Sem problema. Se eu estou falando por um chip e a ligação chega por um outro, ele me avisa que tem uma ligação chegando pelo outro chip também. Então é como se eu tivesse 2 aparelhos smartphones funcionando, só que na mesma caixa, né? E eu consigo ter o uso dos 2 aparelhos de forma simultânea. É uma tendência muito grande no Brasil. Você tem opção. Isso. O próprio telefone te dá essa opção. Isso. Se você quer fazer uso da outra linha, enquanto você, por exemplo, está usando o número de filhos de dados. Exatamente. É como se fossem 2 aparelhos na mesma caixa, né? Você define qual padrão de uso. Não. O João Paulo pede para a gente falar de novo o nome do aplicativo de voz. É Voxer, V-O-X-E-R. Voxer. Procura lá no Android Market, lá no iTunes ou no Android Market, no Google Play. Você vai achar tranquilamente, instala gratuito o aplicativo. Muito legal. O João Paulo que está no Twitter, a Patrícia que conversa com vocês pelas redes sociais também está digitando o nome do aplicativo para quem tem dúvidas, né? Não deu tempo de anotar no carro, Patrícia já tweetou para vocês aí no Twitter, para que a gente não tenha dúvidas aí de que eu legal. Achei uma ótima ideia. Eu acho que muito legal. Todo mundo vai querer conhecer um pouquinho mais do Voxer depois do seu comentário. Muito bom. Olha só, vamos pro segurança? Vamos. Apareceu um novo vírus no Facebook essa semana que espiona o histórico de navegação e rouba seus dados, né? Ele é um malware que surgiu, né, para atingir usuários do Facebook, né? E ele infecta os computadores através de um link, né, com um código malicioso ou uma imagem no chat. Então cuidado quando você está conversando com alguém, se ele manda uma imagem para você ou se ele manda um link, pode ser que não seja a pessoa, seja o vírus que está mandando. E se você clicar nesse link, seu computador, o seu Facebook vai ser infectado e você vai conseguir ter uma visão, ele vai conseguir ter uma visão do seu histórico de navegação e pode roubar dados de navegação que você tem. A gente falou sobre aquele vírus de Facebook que infecta os computadores quando ele manda um link malicioso ou uma imagem através de chats. Então cuidado, né, quem tem uso de Facebook nessa questão. Quando está conversando com alguém, se aparece um link ou uma imagem, isso pode ser um vírus. Ok, e o Francisco da Serra está dizendo o seguinte: tá lembrado daquela atualização XP que estava dando milhões de problemas no Windows 7, não era mesmo? No Windows 7. No Windows 7. O erro era do Windows 7, isso. né? Aí ele diz o seguinte: já passou o risco? Posso mandar atualizar o meu PC automaticamente? Agora sim, a Microsoft já liberou uma versão nova da atualização, que aparentemente não tem mais problema e pode ser utilizado sem problema nenhum, né? Sem nenhum problema essa atualização. Eu tenho mais, tem a Andressa. A Andressa pelo Twitter pergunta o seguinte: por que meu laptop só funciona no modelo Wi-Fi se ele estiver no modo de segurança de rede? Muito bem, Andressa, obrigado pela participação. Provavelmente o que está acontecendo é que quando você entra no modo normal, o driver da placa de Wi-Fi não está funcionando corretamente. Então ele só funciona no modo de segurança. Por algum motivo, alguma falha na instalação. Provavelmente o que você vai ter que fazer nesse caso é reinstalar o driver no modo normal, né? E se isso não acontecer, infelizmente o caminho é reformatar o micro. César, Gilberto, fale um pouquinho sobre o Windows Phone. O Windows Phone, César, o Windows Phone que é o sistema operacional que trabalha com telefones da Microsoft, né, que funcionam com o sistema operacional da Microsoft em telefones, principalmente os Nokias que tem essa situação, é o telefone hoje no mercado que tem um crescimento mais elevado. Apesar de ter uma base instalada muito pequena, ele tem um crescimento muito grande hoje. Hoje, 90% dos telefones vendidos no mundo hoje são iPhone ou Android. E a outra parte que tem crescido bastante é o Windows Phone. Ainda tem uma quantidade pequena de aplicações em relação aos outros Android e iPhone, mas é um telefone que tem crescido bastante, tem uma aceitação bastante interessante no mercado.
O Felipe pergunta não, na verdade, o Felipe, agradecendo a dica, ele disse que acabou de baixar o Voxer e agradecendo a dica, diz que é muito legal. O João Paulo agradecendo também por a gente ter repetido o nome do aplicativo. Legal. Voxer, V-O-X-E-R, é o aplicativo de voz que imita uma mensagem de texto, na verdade ele reproduz, né? Exatamente, então, bem legal. Bom, vamos finalizar com os fatos que marcaram a semana. Exatamente. O resumo da semana, primeiro resumo da semana foi uma pesquisa que é liberada essa semana que fala que o iPhone, apesar de ter uma garantia um pouco maior, né, contra a infecção de vírus, é o aparelho que mais ofereceu falhas de bugs de software, né, nesse período. Então, a pesquisa foi de 2007 até 2012 e diz que foram identificadas 2010 vulnerabilidades no iPhone, né, seja softwares, bugs de software, contra 24 no Android e 14 no Windows Phone. Então, apesar do iPhone ser um aparelho que tem uma propensão menor a ser infectado por vírus, ele ofereceu uma quantidade muito grande de falhas de software para os seus usuários. Então, para as pessoas ficarem atentas também nessa realidade. Outra coisa que aconteceu essa semana, muito, muito interessante, foi o Flickr. O Flickr é um ambiente, uma rede social, onde você publica fotografias, você disponibiliza fotografias para os seus amigos. E o Flickr há muito tempo vinha perdendo usuários e diminuindo sua base de usuários. Essa semana ele passou por uma grande reformulação, ele ficou muito bonito, muito bacana. Eu recomendo que quem não tem o Flickr, que volte ao Flickr, porque ficou um ambiente muito bonito realmente. Eles mudaram a forma de apresentação das fotos, as fotos agora estão sendo apresentadas inclusive com maior resolução e uma coisa super legal. Sabe quanto de espaço em disco gratuito que eles deram para cada usuário? 1 terabyte. Isso dá aproximadamente 540 mil fotos em alta resolução, que você pode guardar no Flickr gratuitamente. Então, flickr.com, né? Flickr é Flickr.com. Entra lá, cria sua conta gratuita, vai ter 1 tera de espaço para armazenamento das fotos, com aproximadamente 540 mil fotos que você pode armazenar gratuitamente. Bom, gente, Legal. Essas foram as sugestões, dicas e orientações do Gilberto Sudré nesta sexta-feira de CBN Tecnologia. As perguntas que não foram respondidas aqui ao vivo já estão na caixa de mensagens do Gilberto e na sexta, compromisso marcado. A partir das 10 da manhã a gente conversa sobre os avanços da tecnologia e as dificuldades dos nossos usuários, entendeu? De usarem algum tipo de mecanismo novo. Com certeza, Fernanda. Um grande abraço a você, os nossos ouvintes. Lembrando que tudo daqui a pouquinho vai estar lá no site da CBN, cbnvitoria.com.br e no meu site, no gilberto.sudré.com.br. Grande abraço a você, os nossos ouvintes e até a próxima sexta-feira.